Olá, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Hoje estamos aqui mais uma vez para falarmos de um tema muito importante. Mas eu desejo a você que você esteja bem juntamente com seus familiares, amigos, vizinhos e todos aqueles que te cercam. Hoje o nosso tema principal trata-se de fé, medo e confiança em Deus. Eu procurei buscar um exemplo típico que se encontra na passagem bíblica dos evangelhos Mateus, Marcos e João. Mas nós só vamos tratar especificamente o que está escrito em Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 36. Então, nós estamos falando de Jesus andando sobre as águas. É uma passagem muito profunda sobre fé, medo e confiança em Deus. Essa passagem revela muito da natureza humana. Mesmo amando Jesus, mesmo vendo milagres, ainda assim o coração humano pode ser tomado pelo medo quando olha mais para as circunstâncias do que para Cristo Jesus. Essa passagem é muito profunda porque mostra até homem usado por Deus como Pedro teve momentos de fraqueza, medo e dúvida. Mas Jesus nunca deixou de estender a sua mão. Depois da multiplicação dos pães, Jesus ele manda os discípulos entrarem no barco enquanto ele sobe ao monte para orar. Durante a madrugada, o barco começa a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então Jesus aparece andando sobre o mar e os discípulos se assustaram, pensando ser um fantasma. Mas Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, eu sou, não temas." Então Pedro responde, já com a dúvida, e diz: "Senhor, se tu és tu, manda-me ir até contigo por cima das águas." Jesus respondeu e disse: "Vem!" E Pedro começou a andar sobre as águas, mas logo depois, vendo o vento forte, ele sente medo e começa a afundar. Então clama: "Senhor, salva-me!" E Jesus imediatamente o segura, dizendo: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Por que Pedro teve medo? É uma pergunta que eu te faço. Pedro teve medo porque ele desviou os olhos de Jesus e passou a olhar para a força da tempestade. Enquanto seus olhos estavam em Cristo, ele caminhava sobre aquilo que era impossível ao homem. Mas quando passou a observar o vento, as ondas e o perigo ao redor, o medo entrou em seu coração. Isso também acontece conosco. Muitas vezes começamos cheios de fé, acreditamos na promessa, começamos um projeto, iniciamos uma caminhada espiritual, confiamos em Deus. Mas depois, o que acontece? Os ventos aparecem, as lutas aumentam, as respostas demoram e o sofrimento cresce. Então, o medo começa a falar mais alto. Pedro não afundou primeiro nas águas, ele afundou primeiro na sua mente. O medo nasce quando a alma passa a acreditar mais na tempestade do que na presença de Deus. O medo de Pedro revela a fragilidade humana. Simão Pedro era impulsivo
intensivo e apaixonado por Jesus. Ele teve coragem de sair do barco quando ninguém mais saiu. Isso mostra algo importante, porque ele teve mais fé que os outros discípulos no momento. Os outros ficaram no barco. Pedro, pelo menos, tentou caminhar, mas mesmo alguém corajoso pode fraquejar. Isso nos ensina que a fé não significa ausência de medo. Fé significa continuar obedecendo apesar do medo. Pedro sentiu, porque ainda era humano, sua fé estava ainda amadurecendo. E qual a relação entre medo e a falta de fé? Jesus responde: por que duvidaste? Observe que Jesus liga a dúvida ao medo. O medo excessivo alimenta a dúvida, e a dúvida enfraquece a fé. O que é a falta de fé, vamos dizer, nesse contexto que apresento a você? Não significa que Pedro não tinha fé alguma. A fé tem alguns aspectos importantes que vamos dizer agora. Fé é confiança em Deus, é descansar sabendo que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece difícil. Fé é obedecer sem entender tudo. Muitas vezes Deus pede um passo antes de mostrar o caminho completo. Vou te dar um exemplo. Abraão, ele saiu da sua terra sem saber exatamente para onde iria, apenas porque confiou. A fé produz perseverança. Quem tem fé continua caminhando, mesmo em meio às lutas. A fé move o coração para agir. Ter fé não é ficar parado esperando, é confiar, continuar fazendo a nossa parte. Um exemplo clássico. Imagine você vendo uma criança pequena atravessando uma rua, segurando a mão de seu pai ou de sua mãe. Ela talvez não entenda o trânsito, os perigos ou o caminho, mas segue tranquilamente porque confia em quem está guiando. Assim é a fé, segurar a mão de Deus. A verdadeira fé não significa que nunca teremos dúvida a respeito das dificuldades. Significa que, mesmo em meio a elas, escolhemos confiar. Uma frase que resume bem: fé é crer que Deus continua trabalhando, mesmo quando o silêncio dele parece difícil de entender. Nós temos um exemplo clássico, conhecido por todos, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11, que nos diz o seguinte: pela fé também Sara, ela recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Também no 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Assim eu concluo dizendo a você, essa passagem nos ensina que o medo enfraquece a fé. A dúvida nasce quando tiramos os olhos de Jesus. As circunstâncias nunca podem ser maiores que a palavra de Deus. Pedro descobriu que, sem Jesus, ele afunda. Com Jesus, ele vence as águas impossíveis. E talvez essa seja a mensagem mais importante, que quando os ventos contrários virem sobre a sua vida, você se lembre: os ventos podem ser fortes, as ondas podem assustar, mas Cristo continua Senhor sobre as águas.
Não importa o tamanho da tempestade, a mão de Cristo ainda alcança quem clama por socorro. Que Deus abençoe, ou melhor, fortaleça a sua fé para que os ventos da vida nunca sejam maiores do que a confiança dele. Nós temos também ainda um exemplo clássico quando Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo nos ensina que guardar a fé é aqui não apenas a crença, mas a fidelidade a Cristo. Significa que ele protegeu e manteve sua confiança inabalável até o fim da sua vida. Não temas, eu digo a você, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Assim eu peço a você que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Amém?